Aqui, muito bom. Sejam muito bem-vindos ao nosso Palitalk de fevereiro, nossa última segunda-feira do mês, onde nós fazemos um encontro científico, né? Então, eu vou falar um pouquinho de um artigo hoje. Normalmente, hoje a gente fala de um artigo, a gente fala de um caso ou de uma diretriz, né? Então, hoje eu vou falar, eu trouxe um artigo que eu achei interessante, por ser uma abordagem multimodal em pacientes com câncer. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Então, a ideia hoje era falar um pouco sobre os efeitos da nutrição e atividade física, né? Uma intervenção aí combinada em pacientes em cuidados paliativos. É um trabalho que eu achei interessante porque é difícil a gente ver associação, né, entre profissões. E será que é isso, então? O horário está 20 horas no Telegram, né? Acho que é no Telegram. Acho que a moça colocou errado, então. Deixa eu ver. Se for isso... Ai, meu Deus. É, sempre às 19 horas, né? Ah, ela colocou às 20 horas. Puxa vida. Deixa eu ver aqui. É, então, mas agora o pessoal vai ficar confuso, né? O pessoal se programou às 20. A moça errou lá ao colocar. Putz, pior é que eu vou ter que fazer. Tô achando estranho não ter ninguém mesmo. Quer dizer, ainda bem que você esteve. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu acho que é melhor a gente voltar às 20 horas, então. Eu vou ter que fazer um. Porque agora o pessoal já se programou para as 20, né? Puxa vida. Eu vou mandar uma mensagem. Ah, deixa eu interromper a gravação aqui. Só pausar. Peraí. Aqui. Deixa eu pausar a gravação para a gente. Muito bem, gente. Então, boa noite a vocês que entraram depois, que foi uma mensagem com horário equivocado, né? Que era às 20 horas, e normalmente a gente começa às 19, né? Então, para não ter que criar um novo link e mandar depois, eu mandei a mensagem no grupo para a gente iniciar, tá? Então, vamos lá. Vou retomar aqui. Hoje é o dia do Palitalk, né? Então, a última segunda-feira de cada mês, a gente faz um encontro mais científico, com análise de algum artigo, ou de alguma recomendação, ou de algum documento relacionado aos cuidados paliativos. E hoje eu acabei pegando um artigo que eu já tinha lido há algum tempo e aí ele acabou, não sei por que acabou aparecendo para mim, eu achei interessante discutir, né, já que a gente tem tão poucos estudos com ensaios clínicos, né, em cuidados paliativos, muito menos de maneira multidisciplinar. Então, eu achei bacana
esse artigo por isso, e não necessariamente pelos resultados dele. Vocês vão ver o resultado, é um pouco, até um pouco frustrante, mas eu acho que é bacana, inclusive, para a gente discutir não só o resultado em si, não só do ponto de vista metodológico em si, mas esmiuçar um pouquinho os achados do estudo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, então esse é um estudo da Clinical Nutrition, né? Se eu não me engano é de 2017 ou 2018, enfim. E ele, então, é um ensaio clínico, né? Controlado, randomizado, que fala dos efeitos da nutrição e da atividade física, né? Da intervenção de nutrição e atividade física em pacientes com câncer e em cuidados paliativos. Então, realmente, essa é a graça do estudo aí, né? Vamos lá. Então, o objetivo do estudo era verificar o efeito de uma intervenção multimodal, que seria a terapia nutricional mais o exercício físico, na qualidade de vida desses pacientes. E para isso, eles usaram um questionário de qualidade de vida. Então, foram randomizados aí 50 pacientes com câncer gastrointestinal e de pulmão, com expectativa de vida acima de 6 meses. Então, teoricamente, eles não utilizavam pacientes, né? Eles não incluíam pacientes em terminalidade, né? Lembra dessa definição, né, de terminalidade, que se refere normalmente a pacientes com expectativa de vida inferior a 6 meses. E não foram incluídos pacientes com metástases em sistema nervoso central, né, no cérebro, e nem nos ossos que fossem sintomáticas. Claro, eles não fizeram PET scan em todo mundo para ver se tinha metástase óssea, mas que tivessem dor ou fratura patológica, né? E também que não tiveram obstrução intestinal maligna no último mês, que era já que você ia fazer uma terapia nutricional com um paciente que teoricamente tinha uma boa funcionalidade, ele não poderia ter uma impossibilidade nutricional, de ser nutrido, né? Uma impossibilidade mecânica de ser nutrido. Então, não faria sentido. E aí, o que eles fizeram, né? No tratamento aqui. O tratamento durou, na verdade, 3 meses e depois eles fizeram um follow-up de 6 meses, tá? Então, em 3 meses, pelo menos 3 encontros com o nutricionista. E o principal objetivo era atingir 1,2 gramas de proteína por quilo, né? Essa era a meta proteica deles. E aí o suplemento também era ofertado um suplemento após atividade física. O treino físico era em grupo, de 2 a 6 pessoas, 2 vezes na semana, por 60 minutos, que aí já vem uma crítica minha, com aquecimento na bicicleta, de 10 minutos, mais fortalecimento de 6 grupos musculares. Depois vocês vão ver que tinha membro superior e membro inferior, né? De 60% a 80% da RM, que foi calculada por avaliação fazendo 2 séries de 10, né? Não, desculpa. 60% a 80% de uma RM e eles faziam 2 séries de 10. Repetições. Balance, de 1 a 2 minutos, unipodal, tandem, marcha na ponta do pé, tá? Então tinha um treino de marcha com equilíbrio, enfim. Então esse era o treino físico que eles faziam. E assim, é importante olhar para esse método, né? Porque depois nós vamos ver o resultado. Então, na parte nutricional, eles tinham uma meta proteica bem possível, tá? Bem possível mesmo. 1,2 gramas de proteína por quilo por dia, né? É uma meta relativamente tranquila de ser atingida.
E ainda mais com essa suplementação, né, após a atividade física. E agora, no treino físico, vem minha crítica aqui, né? Um treino de 2 vezes na semana, por 60 minutos. Então, tudo bem, o aquecimento, fortalecimento de 6 grupos musculares, tal, de 60 a 80, mas por que 2 séries de 10 movimentos, né? Esse é o tipo de treinamento que eu não acredito para pacientes em cuidados paliativos, né? Eu acredito em treinos com um número de repetições menor e uma intensidade até maior do que essa. Tá? O duro é encontrar artigo para suportar isso que eu falo em aula, por exemplo. Por quê? Porque o meu paciente, eu não quero, quando eu falo disso, é que esses pacientes não fica claro como eles eram antes, né? Não fica muito claro como eles eram antes, em relação à funcionalidade. Não tem uma avaliação de funcionalidade prévia no artigo, né? Depois eu mando o artigo para vocês. Então, por que 2 séries de 10? Com 60, 80 reps? Tudo bem, precisa padronizar e tudo mais, tá bom. Mas, pensando em cuidados paliativos, eu tenho uma tendência a achar que você tem que fazer um exercício bem intenso com um número muito baixo de repetições para não fadigar esse paciente e recrutar o máximo de unidades motoras possível, né? É o que eu sempre falo em aula, isso. E aí o balance de 1 a 2 minutos e tal, tudo bem, é importante fazer essa parte de equilíbrio e tudo mais. Mas aí é uma coisa que eles acabam não avaliando depois. Então, por que que introduziram no treino físico? Mas beleza. Então, olha lá. Aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Ó, aqui é a média de score do questionário de qualidade de vida, tá? Em 3 meses. Então, no grupo de 3 meses de intervenção, vocês podem ver aqui que nas escalas funcionais, nessa parte superior, deixa eu até, tá? Então, qualidade de vida não teve diferença. Aqui ele não cortou. É. Depois eu abro o artigo para vocês verem o valor de P, né? O P foi maior do que 0,05 em todos. Então, aqui, qualidade de vida, funcionalidade física, a funcionalidade global, emocional, cognitiva e social, né? Então, a gente vê melhora, né? Basicamente em tudo, a gente vê melhora no grupo intervenção, mas sem poder estatístico, né? Com valor de P maior do que 0,05 em tudo. Nas escalas de sintomas, a gente vê aqui, que está circulado em vermelhinho, né? Que teve diferença estatística em relação a náusea e vômito. Tá? E nos outros sintomas, né? Então, dispneia, distúrbios do sono, perda de apetite, constipação, diarreia, financeira, enfim, também não teve diferença estatística. Tá? Deixa eu ver, deixa eu abrir o. Ai, esse negócio desse apontador é horroroso. Vou ter que pôr na seta. Deixa eu interromper o compartilhamento e colocar aqui. Pra vocês verem o artigo em si. Ó, deixa eu aumentar aqui. Ó, e tá vendo que ele coloca o valor de P aqui no cantinho, né? É que lá no slide só tá os 3 meses, foi a intervenção. Mas aí ele fez um follow-up também de 6 meses, né? Depois. Enfim. Mas o que vale é o período de intervenção. Então, só náusea e vômito que teve um valor menor do que 0,01. Mas, quando a gente olha para outros dados, né, deixa eu colocar
que não tem setinha. Mas não sei, acho que talvez vocês estejam vendo a setinha do meu mouse, não sei. Quando ele olha para outros valores aqui, então, funcionalidade 0,12, 0,26, funcionalidade emocional 0,12, né, por exemplo. Aqui nem tanto, mas aqui embaixo, ó, distúrbio do sono 0,18, perda de apetite 0,14, constipação 0,14, 0,19. Quando a gente vê valores de P próximos de 0,1, o que isso me indica normalmente num estudo científico? Que o problema está no número de participantes, né? Então, foram poucos participantes. Talvez se o N fosse maior, provavelmente, ou muito provavelmente, nós teríamos visto aí uma significância estatística em vários outros critérios, tá? Não só aqui, como nos outros que eu vou mostrar mais para baixo, né? 0,12, 0,20, então são muito próximos. Inclusive, tem alguns estudos que usam o valor de 0,1 como uma tendência à significância, tá? Isso só para... Eu sei que é chato falar dessa parte estatística, mas eu acho importante, porque senão parece que o estudo também foi uma porcaria e tal. E não é tão porcaria assim. O problema é que o N dele é realmente muito baixo, né? Então, o que deu resultado aqui foi náusea e vômito, né? E aqui no follow-up de 6 meses, também náusea e vômito, tá? Os outros eu mostrei para vocês que não teve diferença estatística. E aí aqui, né, o mais escurinho é o grupo intervenção, tá? E o cinza mais claro, o grupo controle. Então, aqui em relação a peso, em quilogramas, né, a gente pode ver que houve um aumento no grupo intervenção, tanto nos 3 meses quanto nos 6 meses. Teste de caminhada de 6 minutos. Né? Não sei se todo mundo conhece o teste de caminhada de 6 minutos. Quem não é fisioterapeuta talvez não deva conhecer tão bem. Mas é um teste, como o próprio nome diz, né? É um teste de caminhada que dura 6 minutos. E aí a gente mede a distância percorrida nesses 6 minutos. Tá? E aí os indivíduos controle nos 3 meses pioram o teste de caminhada de 6 minutos. Pioram. E o grupo intervenção melhora. Mesmo com aquela intervenção xoxa de exercício e com o aporte nutricional, né? E nos 6 meses, estranhamente, né, o grupo que tinha perdido ganha um pouquinho ali e o grupo intervenção continua ali acima, né? Mas todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, ganho de peso, teste de caminhada de 6 minutos, não deu diferença estatística, tá bom, gente? Pode ver que não tem asteriscozinho, não tem... eu estou mostrando porque, para vocês verem que houve uma tendência aí, né, a melhora, mas não houve diferença estatística. Olha aqui também, né, o teste de sentar e levantar, né, que avalia o paciente sentando da cadeira e levantando sem apoio das mãos. Tá? Então, também o grupo intervenção se mostra superior aí ao grupo controle, tanto nos 3 quanto nos 6 meses. E outros fatores que também não tiveram significância estatística, né? Dias hospitalizados. 8 dias em média no grupo controle e 5 dias em média no grupo intervenção, mas também com um P maior do que 0,5. Então, talvez um tamanho amostral maior, né? E outras características teriam melhorado, e um treinamento físico, a orientação nutricional melhorou o aporte proteico e diminuiu náusea e vômito. Que não é grande, né? Não tem grande notoriedade quando a gente fala de análise estatística. Eu vou até voltar por artigo aqui. Né? Então, ele avaliou várias coisas, né? Peso, aporte proteico, né? Energético, na verdade, aporte proteico,
Olha o aporte proteico, né? Durante os 3 meses de acompanhamento, as pessoas melhoram. Maravilha. Aí nos 6 meses seguintes, olha o que acontece. Quando deixa de ter suporte nutricional. Os dois diminuem, né? Mas quem teve orientação diminui menos. Então é interessante isso também de ver, né? Por isso que eu falei que é um estudo interessante de analisar um pouco mais friamente, apesar de, se eu olhar só para a estatística do estudo, gente, você vai dizer, esse estudo é um estudo ruim, é um estudo fraco do ponto de vista de poder estatístico, ele não me traz muitas informações, mas isso não é verdade. Eu não posso usar isso aqui para justificar que, não, olha, se você fizer desse jeito, o seu indivíduo vai melhorar. Não posso, porque estatisticamente ele não me mostra isso. Agora, me permitiria reproduzir isso aqui com uma metodologia um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem feita, com um N um pouquinho maior. Se eu tivesse talvez 50 em cada grupo, eu provavelmente conseguiria ver diferença estatística, né? O hand grip também não teve muita diferença, mas se mostra maior no grupo intervenção, né? O teste de caminhada que a gente já falou, o teste de sentar e levantar e o teste de 1 RM, né? No leg press, que ambos perdem, mas o grupo controle perde muito mais. Então, assim, o que me leva a crer, né? Aqui, olhando para esses dados e extrapolando um pouquinho para a nossa realidade. Os estudos mostram aí, visualmente nos gráficos, né, que existe... Uai, vamos ver aqui. Não sei. Então, visualmente nos gráficos e numericamente, né, nas tabelas, que existe uma tendência, sim, a melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida desses pacientes, né? O problema é que eu não posso afirmar isso do ponto de vista científico, tá? E, como eu falei, talvez a minha grande crítica seja no método, né? Então, quando a gente vai lá para o método... outra coisa que eles falam que é importante. Quer ver? Nutrição, atividade física, usual care. Ó, as perdas, né? Quando você pega a perda no grupo de nutrição e exercício, tem um indivíduo que saiu, né? E depois mais 4 que faleceram. No grupo de controle, nós tivemos 5 mortes e 2 retiradas na primeira fase, e depois mais uma morte e mais uma retirada na segunda fase, né, no follow-up. Tá? Então, esse follow-up foi de 6 meses. E num grupo de 29, de 29 pessoas que começaram em cada grupo, eu tive 4 mortes de um lado e 6 mortes do outro. Ou seja, quase 20% da amostra. 20% da amostra morreu. Teoricamente, eram pacientes que eram para ter uma sobrevida maior do que 6 meses. E aí eles se mostram o quê? Com sobrevida menor do que 6 meses. 20% da amostra, é bastante coisa. Com N pequeno, 5 pessoas já é 20% da amostra. Né? 4 pessoas é 20% da amostra. É um pouquinho mais até, né? Eu estou aqui, você pega ali, ó, não, dá mais, ó, 29, vamos por 30. 6 mortes, dá 20%. Tá. Então, isso é uma perda muito grande, e isso mostra que talvez eles tenham pego alguns sujeitos que estavam muito limítrofes ali em relação a prognóstico superior a 6 meses, né? É claro que eles podem ter complicado e tudo mais, mas será que essa avaliação inicial ela foi bem feita, né? Essa elegibilidade foi bem feita? Outra coisa que é uma... Cadê? Outra coisa que eles falam lá na discussão,
Agora eu não vou achar fácil isso. Bom, enfim, não vou achar fácil isso. Mas eles vão falar o seguinte na discussão. O que pode ter influenciado também em relação a não haver diferença, né? Os indivíduos que entraram para o grupo, para o trabalho, eles eram randomizados, ou seja, eles aceitavam participar, né? Quem já participou de trabalho sabe como é que é, né? Então, é assim, ó, você aceita participar de um estudo? Que estudo é? Ah, o estudo é assim, ó. Você pode ser que seja randomizado para um grupo que vai fazer atividade física e acompanhamento nutricional, ou você pode ser randomizado para um grupo que não vai fazer nada. Na verdade, vai ser só avaliado, vai ser o grupo controle. Tudo bem para você? Pô, se o cara aceita participar de um estudo desse, teoricamente ele já está motivado a fazer exercício, a fazer atividade física, a mudar a alimentação e tudo mais, né? Porque senão a pessoa vira e fala assim, não, eu não quero participar. Né? Se ela não está disposta a nem pensar em iniciar uma atividade física, ela não vai correr o risco de fazer parte de um grupo de treinamento, onde ela vai ter que fazer 2 vezes por semana de exercício e tudo mais. Então, eles falam que isso pode ter já feito uma seleção aí, uma pré-seleção de indivíduos mais motivados, e até quem era do grupo controle, de repente, passa a se alimentar melhor por conta, né? Começa, apesar de não ter acompanhamento, ou de repente uma atividade física, teoricamente eles eram orientados a manter as atividades básicas deles, mas nunca se sabe, enfim, quando lida com o ser humano, né? Por isso que um N baixo aumenta ainda mais o risco desse tipo de viés, tá? de um ensaio clínico. É muito difícil, né, fazer ensaio clínico com o ser humano, em cuidados paliativos, com doença avançada e com tantas características diferentes para você homogeneizar uma amostra, é sim muito complicado. Então, assim, eu tenho muitas críticas aqui ao método, mas, de forma alguma, eu estou aqui tirando os méritos de quem fez um trabalho difícil como esse, tá? Isso eu espero que fique bem claro, porque a ideia do nosso Palitalk aqui não é só ler artigo e ver resultados, daí vocês fazem sozinho, né? Você pega o artigo, você lê o título, você lê o método, você vê as tabelas, você lê a conclusão, pronto, você achou o resultado. A ideia aqui é contribuir um pouquinho cientificamente para que a gente discuta um pouco mais profundamente o que aconteceu aqui, né? E quais são as limitações. Ó, ele fala que otimistas... outra coisa que eles falam, né? É colocar a qualidade de vida como um endpoint. Assim, por que eles colocaram qualidade de vida, né? Eles colocaram aquele questionário de qualidade de vida. Porque vários estudos observam a interferência positiva da atividade física na qualidade de vida de pacientes com câncer. Ponto. Né? Então, isso realmente já foi observado em outros estudos. E aí eles falam que o grande problema talvez tenha sido realmente a diminuição, o reduzido número de participantes. O que mais que ele fala aqui? Outra coisa que ele fala de diferença desse trabalho para os outros, né, que usam atividade física como melhora de qualidade de vida. Eles falam, olha, normalmente esses trabalhos com atividade física, qualidade de vida, né, que melhora a qualidade de vida em pacientes com câncer, são pacientes em tratamento curativo e não em cuidados paliativos. Isso pode ter diferença? Pode ter, porque a qualidade de vida não depende só do quanto de atividade física que esse cara fez, enfim, dos efeitos fisiológicos. É uma grande prova de que qualidade de vida é uma combinação de um monte de outras coisas aí, né? E aí, talvez, ambos grupos estivessem recebendo um bom tratamento paliativo,
já que todos estavam em cuidado paliativo, né? Então, talvez ambos os grupos estivessem recebendo um bom tratamento paliativo, que melhora a percepção de qualidade de vida, e que talvez o exercício num grupo tão pequeno não tenha sido um fator determinante para causar um impacto de maior significância estatística também. Tá? Que mais que ele fala aqui? A grande aderência... né? Legal. Ele fala que teve uma boa aderência, né? Uma taxa de aderência dos grupos, e ele eleva esse resultado encontrado, né? Que, apesar de tudo, ele encontrou uma diferença estatística na redução de náusea e vômito de pacientes que fizeram uma melhor ingesta nutricional e principalmente proteica e atividade física, né? E isso tem várias explicações, né? Isso realmente eu acho que a atividade física ela é muito importante, não só do ponto de vista de condicionamento cardiovascular e de melhora de força e funcionalidade. Tem uma coisa que a gente esquece em pacientes com câncer com muita frequência. E quando eu falo disso, eu lembro que lá no COBRAF esse ano, né, no Congresso Brasileiro de Físio, eu fui dar uma palestra na sala de saúde da mulher, sobre exercício e atividade física, câncer e tal. E eu falei muito, a minha ideia era falar muito sobre isso, e eu acho que a maioria das pessoas não entendeu muito bem que essa era a minha ideia. Acho que eles esperavam que eu falasse sobre exercício, tipos de exercício, e carga de exercício. E eu fui lá e falei de sistema nervoso autônomo, de controle autônomo, né? E de adaptação autonômica ao exercício, regulação autonômica frente ao exercício, que eu acho que isso tem um impacto gigantesco na qualidade de vida dos pacientes com câncer. Pensa, gente, câncer é uma doença inflamatória sistêmica. E toda doença inflamatória sistêmica, ela desregula o sistema nervoso autônomo, principalmente exacerbando sistema nervoso sistema nervoso simpático, né? E fazendo um desbalanço do simpático e parasimpático. Muitas vezes, o exercício, né, a atividade física, principalmente aeróbica, ela entra num processo de regulação autonômica, né? Então, o indivíduo ele estimula simpático com exercício, e não pela doença, né? Então, ele estimula simpático com atividade física, aumenta o gasto calórico dele durante a atividade, então ele aumenta débito cardíaco, ele aumenta a pressão arterial, claro, de maneira controlada, de maneira moderada, não precisa ser intensa. E aí, quando ele para a atividade, ele tem uma redução simpática e uma retomada vagal, né? Uma retomada parasimpática, que o corpo dele não estava acostumado a fazer mais, né? Então, quando ele interrompe a atividade física, ele precisa baixar a frequência, baixar a pressão arterial, retomar fluxo sanguíneo para trato gastrointestinal. A atividade física faz esse papel, né? Você está fazendo atividade física, vasoconstrição gastrointestinal, vasodilatação muscular, periférica, pele, bacana. Você interrompe o exercício, vasoconstrição periférica, vasodilatação de trato gastrointestinal, circulação esplâncnica, e aí a retomada disso tudo vai fazendo uma regulação simpática parasimpática. O que isso tem a ver com trato gastrointestinal, com náusea e vômito, por exemplo? Tem tudo a ver, não só com isso, mas, por exemplo, esse indivíduo vai ter menos hipotensão postural, por exemplo. Esse indivíduo ele vai ter menos náusea induzida por quimioterapia, radioterapia, e pela própria alimentação, né? Por conta justamente desse balanço simpático parasimpático, que é uma das causas que pode trazer náusea e vômito para o paciente. Quando o simpático está muito ativo,
e eu tenho uma inibição parasimpática, quando eu jogo alimento lá no estômago do indivíduo, eu não tenho uma boa motilidade de trato gastrointestinal, eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, eu não tenho uma boa produção de sucos gástricos, sucos intestinais e tudo mais. Então, isso acaba trazendo para o indivíduo uma repercussão negativa, né? No sentido de digestão, podendo trazer, então, o alimento fica parado lá no estômago muito tempo, náusea. Distensão gástrica por muito tempo, náusea. Né? Por que náusea? Porque é um sinal que vai lá do estômago para o cérebro dizendo, cara, tem alimento parado aqui, o que você vai fazer com ele? Ou você manda para frente, ou você retorna vomitando, né? Jogando para fora. E o exercício dá uma regulada nisso também. Tá? Ele não discute isso nesse estudo, mas, sem dúvida, é uma das causas que pode ter tido repercussão quando a gente fala de redução de sintoma de náusea e vômito, que foi a única coisa que a gente observou ali com significância estatística. Certo? Muito bem, que eu tenha visto assim de dados para a gente dar uma discutida mais profunda, foi isso. Mas sugiro aí que vocês deem uma olhadinha depois no estudo, com calma também. Se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, para reproduzir, né? Para poder reproduzir isso no serviço de vocês, para discutir isso no serviço de vocês. E, de novo, né? Eu achei que apesar dos resultados, enfim, falar de abordagem da nutrição, de exercício físico em pacientes paliativos com câncer, num ensaio clínico controlado e randomizado, merecia a nossa atenção. Tá bom? Alguém tem dúvidas, angústias, quer perguntar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade, a hora é agora. Temos alguns minutinhos aí, se vocês quiserem. Estou à disposição. Lembrando que isso vai ficar gravado. Ô, professor, até que para dúvida eu não tenho, não, mas esse artigo, essa reflexão serve até para a gente ter mais embasamento, até para orientar o paciente da importância que é a atividade física, né? Sim. E agregou bastante, sim. Que bom, Fernanda, que bom. Realmente, esse tipo de discussão, né, eu acho que é fundamental. Porque, às vezes não, muitas vezes, a gente não vai ter um artigo que embase 100% daquilo que a gente está mandando o nosso paciente fazer. Então, não, cara, se tem um artigo que fala para que exercício melhora a qualidade de vida, a funcionalidade em pacientes com câncer de pulmão, em cuidados paliativos, porra, difícil, não tem. Mas a gente tem que basear, e é por isso que eu faço questão de fazer esse aprofundamento nas discussões, porque todo esse aprofundamento que eu faço das discussões são baseados em efeitos fisiológicos, fisiopatologia, para a gente entender, e até estatística, né? Como eu falei para vocês, para a gente entender por que o resultado apareceu ou não apareceu no trabalho, mas, pô, achei importante que vocês viram ali, né, nos gráficos que tem alguma coisa ali acontece, né? Não é possível. Se eu reproduzir aquilo para mais 100 pessoas, com certeza eu estaria vendo em números o que não foi demonstrado. Então é isso que você falou, Fernanda, de repente você consegue justificar as suas condutas, né? Discutir um pouquinho melhor as suas condutas aí com os pacientes. Exatamente, que a gente tem essa velha crença aí, né? Que paciente em tratamento, eles não podem fazer atividade física, e hoje em dia a gente vê isso aí cada vez mais forte, que é totalmente ao contrário, né? Então é só o embasamento que a gente precisa para poder discutir mesmo. Eu acho que foi muito bom. E além de poder, né? Muita gente fala, não faz exercício, não faz atividade física e tal. Não só pode, como eles fizeram um estudo com 80% da RM, né? 80% é intenso, é um exercício intenso, uma sobrecarga intensa. Então, não é só pegar pezinho de 1 quilo, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É fazer exercício com uma intensidade de moderada para intensa, para que tenha realmente adaptação neuromuscular e que tenha ganho de força. Deixa eu ver. A Emanuele falou, é possível realizar um estudo científico em hospitais com N maior? Estou pensando na rotatividade. Não.
Em hospital, você não reproduz isso, né? Claro, vamos lá, né? Você reproduz, você conhece esse tipo de paciente. Normalmente o cara está no hospital porque ele teve uma intercorrência, né? Esse paciente com câncer que internou, provavelmente é um paciente que teve uma intercorrência, sei lá, ele infectou, ou ele fez alguma questão, sei lá, vascular, neurológica, sei lá eu. E é por isso que ele internou. Aí você não vai conseguir fazer um trabalho como esse. Mas, de repente, é o paciente que vai ser conhecido nesse momento, no ambiente hospitalar, e aí você vai ter que fazer um acompanhamento ambulatorial com ele. Mas não dá para você pensar num estudo de 3 meses. E o que as pessoas mais usam, né? De 8 a 12 terapias no mínimo, né? Pensando em ganho de força. Então, a pessoa que está fazendo lá, vamos lá, vamos pensar em 3 vezes por semana, você vai ter que pensar aí pelo menos em 4 semanas para ver algum resultado, tá? 4 semanas não é uma média, não é uma quantidade baixa de dias para alguém ficar internado. Então, esquece, assim. Pegar esse paciente e acompanhar no ambulatorial. Isso não é trabalho para ser feito no hospital. Até porque você vai ter que levar ele para um lugar para fazer exercício de força, acompanhamento nutricional até seria possível, mas o exercício em si teria que ter bastante adaptação. Enfim, é uma coisa para se pensar no método, tá? Mas não é impossível pensar, por exemplo, lá no nosso serviço, é um hospital escola e tal. Então, o que acontece muito? Principalmente o pessoal da pneumo, da cardio, eles fazem muito isso. O paciente internou, fez, sei lá, uma cirurgia cardíaca. Ah, beleza, saiu da cirurgia cardíaca, aí você tem a reabilitação inicial desse cara e tem o ambulatório da cardio. E esse cara é acompanhado no ambulatório e ele entra num projeto de pesquisa e ele é acompanhado por, sei lá, 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então, é possível. Precisa de organização, mas é possível. Tá? A Onco faz menos, mas deveria fazer também. Lá no nosso serviço tem aliás, uma das grandes fisioterapeutas oncológicas do país, que é a Samantha Rizzi, né? Que é uma pessoa que eu admiro demais, é uma grande amiga e ela é incrível. Sempre cito ela, porque pô, ela tem um dos trabalhos mais citados da atualidade no mundo em relação à reabilitação de membros superiores de mulheres mastectomizadas. E, pô, ela fez assim, ela pegava os pacientes que tinham passado por mastectomia e acompanhava esses pacientes na reabilitação ambulatorial delas, com orientação e tudo mais, e depois reavaliava periodicamente esses pacientes. E foi assim que ela publicou 2 grandes trabalhos na área, como eu falei, com um enorme número de citações aí, que tornou ela uma referência nessa área. Certo? Então, é só ter boa vontade, de preferência estarem ligados a um projeto de pesquisa, a um programa de mestrado, doutorado. Fica aí a dica, gente. Tem muita coisa que dá para ser feita assim, tá? Não é simples no cuidado paliativo, né, por conta de todos esses problemas que eu falei, né, da heterogeneidade de características dos pacientes, é difícil a gente homogeneizar uma amostra, mas dá. Né? E outra coisa importante, vocês viram aí, ó, é um trabalho com N pequeno, relativamente pequeno, né? Pô, tá 50 pacientes, tá bom, não é tão pequeno assim, né? Mas relativamente pequeno, portanto, possível, e sem grandes resultados estatísticos, e que foi publicado, foi aceito, foi publicado, né? Uma boa revista. Então, isso também espero que sirva aí de estímulo para as pessoas não desistirem de fazer publicações nessa área. Mais alguém? Tá tranquilo? Muito bom, gente. Então tá bom. Esse foi o nosso Palitalk de hoje. Esse foi o nosso artigo discutido. Eu mando ele para vocês depois aí. E nos vemos em breve na nossa tutoria, né? Segunda-feira do mês de março, nos encontraremos. E esse mês tem uma aula bem legal. Vai ser da Luciana, que é assistente social, no período da manhã, e da Vanessa Monteiro, que é esteticista,
na parte da tarde, ela vem falar de terapias integrativas e tal, vai ser muito bacana. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e nos vemos em breve. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.